O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, você que já nos privilegia com a sua audiência ao longo desses 11 anos de existência do programa Cidade Real, sabe que o tema que mais tratamos durante esta, eu diria, profícua trajetória aborda as questões relacionadas à educação. Não tão somente a educação formal, acadêmica, do banco escolar, mas também todas as circunstâncias que envolvem a formação de valores daquele ser humano que assim tem este privilégio, se considerarmos a realidade nacional. Certamente tivemos a oportunidade de, em outras edições, conversarmos com professores, educadores e escritores que agregaram muito conteúdo às nossas conversas, num clima de descontração, evidentemente. Mas a educação precisa ser tratada com a devida seriedade, e não tão somente na época das eleições, quando se torna, juntamente com saúde e segurança, pauta preferencial de todos os candidatos, que no momento seguinte, tendo sido eleito ou não, esquecem ou relegam a um plano secundário essas prestações de serviço. Entendo que é função do governo prestar esse serviço de maneira adequada, competente, de maneira honesta, transparente, profissional e, sobretudo, honesta. Os países que mudaram o seu rumo, e aqui cito Coreia do Sul, investiram maciçamente na educação, destinando percentuais muito mais, eu diria, grandiosos e adequados ao setor. Lamentavelmente, no nosso país, isto ainda não acontece. E por conta de todo este cenário, tem-se uma situação muitíssimo frágil, em que a escola, conforme já me ensinaram alguns que compareceram aqui, é simbolicamente do século XIX. Os alunos, os professores, os servidores do século XX e os alunos do século XXI. Este conflito é extremamente controverso, é extremamente confrontante. E administrar toda essa realidade, por vezes, se torna quase que uma missão impossível. E não obstante que fatos que nos surpreendem, nos chocam, nos entristecem e por vezes nos causam profunda indignação, mostram que o sistema como um todo precisa ser revisto. Exemplo, a recente tragédia /atentado /massacre que aconteceu em uma escola estadual no município de Suzano, em São Paulo. Existem várias vertentes que ainda não se concluíram, até porque o entendimento daquele episódio passa por várias vertentes profissionais. Mas, sobretudo, o que realmente me incomoda, para usar um termo bastante comedido, é a perda de vidas humanas. Naquela ocasião, alunos, servidores, professores e os próprios assassinos que se suicidaram perderam, além, obviamente, das suas vidas, mas também comprometeram toda uma estrutura familiar. Eu não imagino
como essas pessoas estão tendo que reorganizar as suas vidas. E pasme você, que é um termo ótimo, pasme. Aqui em Nova Friburgo, temos situações muitíssimo preocupantes. Situações de conflitos de relações entre alunos, entre servidores, entre pais e alunos, entre pais e servidores, entre servidores e alunos, passando por várias circunstâncias que eu tenho certeza que você desconhece e que tem que ser administrada pela Secretaria Municipal de Educação. O cenário é um cenário extremamente preocupante e grave, que ainda não tomou proporção como esta que citei, por termos uma estrutura ainda muito atenta e muito eficiente na mediação desses conflitos, que é o termo técnico que deve ser sempre utilizado. Existem conflitos de várias naturezas, e aí a presença, participação e atuação de profissionais preparados para administrar este conflito, esta relação humana, por vezes muitíssimo grave, fracassada, decepcionante, depressiva, ainda contém situações que tomam, por vezes, a manchete dos principais veículos de comunicação. Portanto, nesta edição, teremos a oportunidade de conversar com figuras importantes da Secretaria Municipal de Educação e, devo lhe dizer também, caro e atento telespectador, com uma professora que vai agregar muita beleza ao nosso programa. Você irá concordar comigo, irão oferecer reflexões acerca dessas relações. Assista atentamente, uma vez que você será surpreendido com situações que acontecem na rede municipal de ensino e que são contidas, controladas e administradas por uma estrutura que trabalha de forma silenciosa, mas eficaz. Vale acompanhar atentamente. Com a proteção de Deus sempre, de Santa Rita de Cássia, sejamos todos muitíssimos, eu diria, oportunizados nessa ocasião, absorvendo conhecimento, nesta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 18 de março de 2019. É sempre bom contar com amigos. Com união e força, nossa campanha Doe Quem Sabe arrecadou mais de 7 mil quilos de alimentos para instituições filantrópicas. Obrigado. SAF, seu amigo de todas as horas. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo, 200 anos. Apoio EBMA.
Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Conforme disse na abertura do programa, no meu editorial, estaremos abordando nesta edição um quesito dentre tantos outros relacionados à mediação de conflitos nas unidades de ensino e que não são privilégio, há que se ressaltar, das unidades da rede municipal, também da rede privada, nas suas mais diversas instâncias, assim diria, chegando inclusive, obviamente, no ambiente universitário. Temos uma pauta quase que inesgotável quando propomos conversar sobre educação, mas nesta edição, conforme eu disse, face ao acontecido recentemente na cidade paulista de Suzano, estaremos dando enfoque a essa situação, até porque existe um trabalho que é feito por profissionais competentes na Secretaria Municipal, justamente tentando evitar, combater e prevenir situações de risco que possam levar a desfechos trágicos e cruéis como acontecido em São Paulo. E, para tanto, nós temos a satisfação, a honra e o privilégio de receber a queridíssima professora... Pode ficar, não. Professora Patrícia Azevedo. Seja muitíssimo bem-vinda ao programa Cidade Real. Nós que tivemos a oportunidade de nos conhecermos há 5 anos, aproximadamente atrás, conforme revelou a sua pródiga memória, e agora temos essa mesma condição, você que atualmente desempenha a função de subsecretária pedagógica da Secretaria. A TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença. Nossa, eu que agradeço muito o convite, de estar aqui hoje, poder falar um pouquinho da educação do nosso município, e debater um assunto tão importante que está em pauta nos dias de hoje. Sem dúvida. Também queremos cumprimentar e devo lhe dizer, caro professor, que a distância me impede também de fazer um cumprimento tão assim fraternal como fiz com Patrícia. Você que trabalha na mediação de conflitos da Secretaria Municipal de Educação, seja também muitíssimo bem-vindo à emissora. A direção da TV e a nossa produção se sentem também da mesma forma prestigiadas com a sua ilustre presença. Microfone, amigo. Agradeço pela oportunidade. Para mim é um prazer poder compartilhar um pouco das nossas experiências e agregar valores aqui no seu programa. Ótimo. Vamos começar conversando com a subsecretária. Patrícia, conforme eu disse também, nós temos uma pauta quase que inesgotável para tratarmos de várias áreas de atuação, de desenvolvimento de programas, de projetos, de modalidades de ensino, de estrutura organizacional na própria Secretaria de Educação. Mas, nesta edição, conforme proposto, queremos dar ênfase às relações entre os envolvidos nas unidades escolares, sobretudo no que se refere aos conflitos existentes. Quais são os principais conflitos, quais são as principais situações que, conforme lhe disse quando lhe entrevistei na Rádio Conselheiro, por vezes absorvem energia e desviam o foco da Secretaria Municipal de Educação por ter que tratar de outras situações que certamente também surpreendem os profissionais da Secretaria?
A maioria dos conflitos, pelo menos nesses últimos anos, são os conflitos entre alunos, né? Esses problemas que são mais problemas sociais do que pedagógicos, né? E o que a gente vem traçando as metas para tentar diminuir esse problema, estreitar um pouco mais a relação entre a escola e a família, para que a gente consiga, de uma certa forma, diminuir esses problemas que vêm acontecendo. Então, a maioria dos conflitos que a gente enfrenta lá na Secretaria de Educação, que não são pedagógicos, mas que acaba, de uma certa forma, né, alterando o curso do pedagógico, são esses conflitos entre alunos e conflitos entre pais e a escola. Quais são aquelas situações que tomam proporção e assustam no ambiente escolar? Olha, a gente tem alguns casos de automutilação. Né, Automutilação? Crianças se automutilando. Que isso? Cartas de suicídio, né, de intenção, né, de suicídio. Então, isso muito nos preocupa, porque o que acontece? Isso chega nas escolas porque, às vezes, a única confiança que esse aluno tem, muitas vezes, é o professor, é o orientador educacional, é o orientador pedagógico, que, de uma certa forma, ele estreita esse relacionamento e aí tem coragem de contar. Então, a gente recebe esses casos, né? A direção vai até a Secretaria de Educação e passa essas situações para a gente, que tem os alunos que estão se automutilando, tem cartas que são entregues aos professores, né? Grupos de WhatsApp, trocando informações, falando de como vai fazer, de como vai se suicidar. Então, a gente se preocupa muito com isso. Então, isso está sendo uma coisa que a gente está se preocupando e está se dedicando muito a isso. Tem tomado proporção? Sim. Né, no último ano, acho que principalmente nesse último ano, aumentou bastante esses casos nas escolas. E além disso, quais são aquelas outras situações que também você considera grave no ambiente escolar? Situações de droga, álcool, né? A juventude hoje está muito voltada a isso, né? O uso desmedido de álcool e de droga, e cada vez mais jovens entrando para esse mundo. Então, isso nos preocupa muito, porque isso está refletindo tudo dentro de sala de aula. Também a existência de prostituição infantil? Sim, também. Em alguns casos, a gente tem encontrado, sim, crianças desde muito novas se prostituindo, né, a troco de trocados mesmo. Então, isso nos assusta muito. E muitas vezes a troco de droga. O que mais nos preocupa é essa situação. Sem dúvida. Antes de termos aqui a participação do professor Cláudio, um outro aspecto também, Patrícia, que agrava, me parece, todo esse cenário, é o uso descontrolado das redes sociais. Também. É um problema hoje que a gente enfrenta, porque as redes sociais estão aí abertas, as crianças hoje se dedicam, acho que 18 horas do seu dia, né, a esse controle, a essa utilização, né, das redes sociais, e muitas vezes os pais não acompanham o que está sendo visto nas redes sociais, e daí a gente começa a ver. Teve, né, esses casos aí que tinha da baleia azul, né, essas coisas todas aí que foram colocadas, que tomou uma grande proporção na mídia, mas que continuam em outras, na mesma proporção, só que mais escondidas, né, porque os pais não estão tomando conhecimento do que está sendo visto pelos seus filhos. Isso nos preocupa muito. Professor Cláudio, diante desse cardápio, com esses ingredientes, que rapidamente citamos, no que se refere ao comportamento do aluno, da criança, do jovem, do adolescente, num ambiente escolar, em que ele está cercado por todo este cenário extremamente grave, que a professora Patrícia aqui relatou, repetindo, que me toma assim, muita atenção, no que se refere a situações de violência contra o seu próprio corpo, intenção de suicídio, com os alunos detalhando por escrito o modo e o procedimento como pretendem, se assim levarem adiante tal situação, uso de drogas, sobretudo também com a ingestão de álcool, facilidade de acesso às informações que são, por vezes, nocivas nas redes sociais e, além
das próprias relações humanas entre aqueles que compõem a unidade escolar. Como administrar estes conflitos de maneira que não tomem proporção absurda, como aconteceu recentemente em São Paulo. Qual é a base, qual é a principal atuação para que isto seja controlado? E me refiro a pais, a servidores, a professores, ou todos eles juntos. Qual é o desafio, caro professor, neste cenário bastante grave? Eu acredito que nós precisamos desenvolver, mediante esse cenário, eu diria inclusive assustador, Perfeito. um trabalho conjunto, um trabalho estabelecendo parcerias. Nós, enquanto escola, precisamos sensibilizar não somente o nosso contexto de trabalho, mas também os pais, que também indiretamente fazem parte desse contexto, atraindo-os para a escola e trazer à pauta a discussão sobre esses assuntos. Né? É claro que a realidade ela é multifatorial, existem diversos fatores que estão acontecendo simultaneamente e acarretando esse tipo de resultado. Mas, assim, sem usar a palavra culpa, mas assim, a responsabilidade, se cada um assumir a sua responsabilidade sobre esse adolescente emergente, acredito que nós poderemos minimizar essa problemática. Por exemplo, eu me preocupo muito com o abandono parental. Eu estava lendo recentemente um artigo que fala sobre crianças órfãs de pais vivos. Então, onde estão esses pais que não supervisionam o acesso dessa criança às redes sociais? A internet, hoje você pode ser quem você quiser e você pode ir para onde você quiser, sem saber, às vezes, das consequências que aquilo vai causar na sua vida. Então, esse trabalho conjunto de sensibilização pode trazer novas estratégias para combater esse cardápio aí que é indigesto, que foi, sem dúvida, que foi relatado, né, de alcoolismo, de drogas, prostituição infantil, e algo que me chamou muito a atenção, Zuri, e tem me chamado a atenção, que foi citado pela Patrícia, é a automutilação. Inimaginável. Inimaginável. O jovem ele está desenvolvendo a sua competência emocional. E se ele não tem um suporte familiar e a escola também não prover parte desse suporte, ele não sabe lidar com as suas adversidades e encontra, dentro da sua problemática, dentro das suas dificuldades, soluções que vão agravar ainda mais seu problema. Como, por exemplo, eu, ano passado, desenvolvi um trabalho bem efetivo sobre uma determinada unidade escolar do centro da cidade, da zona urbana, e ali eu percebi que muitos adolescentes não tinham um canal de comunicação estabelecido com a sua própria família. Então, depois de criarmos uma relação de confiança e de amizade, eles vieram contar a sua problemática, e o que eu detectei? Está faltando a ele o suporte emocional de saber lidar. Como que eu lido com esse problema? Como é que eu lido com essa dor? Porque está me matando por dentro, porque, na verdade, ele não quer o suicídio. Ele não quer automutilação. Ele quer acabar com essa dor que o está consumindo por dentro. Aí que entra a educação, eu até usaria dizer, voltada para a inteligência emocional. Vamos desenvolver isso para que eles possam tomar consciência de que problemas vão sempre existir, mas eu posso gerenciá-los de forma a olhar para eles, aprender com eles e superá-los e me fortalecer. Mas eu defendo, como eu disse no início, uma operação que seja conjunta, integrada entre as diferentes secretarias que compõem a prefeitura, né, e entre os diferentes segmentos da sociedade que contribuem com a formação desse adolescente. Perfeito, professor. Dois aspectos na sua avaliação certamente chamaram a atenção do nosso telespectador, que é muito atento. Primeiro, e não necessariamente nessa escala de valores, o que são crianças órfãs de pais vivos? Interessante, né? Quando eu comecei a me aprofundar nessa questão, foi uma grande descoberta e que me gerou automaticamente mais preocupação. Nós temos uma geração que tem sido dirigida
pelo smartphone, digamos assim, pelos dispositivos eletrônicos. Sem dúvida. E a gente pensa que somente a criança e adolescente são os alvos das mídias sociais. Não. Se você for, Zuri, à praça de alimentação de um shopping, eu não digo nem no final de semana, durante a semana, e você observar uma família lanchando ali em uma mesa, você vai perceber que cada um está em seu smartphone. Não há diálogo, não há conexão. Está no seu mundo. Está no seu mundo virtual, achando que ali é o seu mundo real. Porque as redes sociais se tornaram a grande vitrine da vida. Parece que ali, nesse universo virtual, eu sou quem eu gostaria de ser. Quando, na verdade, isso é uma fuga da realidade. Eu tenho que ser aqui, no campo da objetividade, quem eu realmente sou. E estabelecer conexões com o que está ao meu redor de forma presencial. A rede social, tudo bem, ela ajuda, ela contribui, diminui distâncias, mas eu tenho que focar, por favor, Patrícia, nisso aqui. É no toque. Perfeito. É no toque. Perfeito, perfeito. Eu costumo entender, caro professor, que este aparelho aqui é o controle remoto do mundo. É a melhor definição que eu tomei conhecimento até o momento. Para mim, é o controle remoto do mundo. Aqui se tem acesso a tudo que possa se imaginar. Tanto no que se refere a informações proveitosas, como aquelas que são nocivas. E sabemos que um determinado jogo que existe disponível na internet meio que também inspirou aqueles dois rapazes a cometerem aquele ato trágico e cruel numa escola estadual em Suzano. Além disso, outro aspecto também você observou, que me parece inequívoco. O tratamento desta situação, a mediação desse conflito, envolve vários outros setores em outras secretarias, não tão somente a Secretaria de Educação. E aí já coloco a queridíssima Patrícia também nesta avaliação. Qual a estrutura que a Secretaria Municipal de Educação tem e a sua interação com outras secretarias para enfrentar situações dessa natureza que foram aqui relatadas? Então, graças a Deus, a gente tem uma ligação muito bacana com as outras secretarias. Né? A princípio foi preciso criar o setor multidisciplinar, que o Cláudio faz parte, para que tivéssemos dentro da secretaria psicólogos, OPs e OEs, que nos ajudasse a resolver esses problemas de conflito. Você me permite uma parte? O que são OPs e OEs? Orientadores pedagógicos e orientadores educacionais. Ótimo, prossiga. E aí, a partir da criação desse setor, foi possível conectar todas as outras secretarias. Por quê? Quando aparece um caso desse lá na Secretaria de Educação, vamos supor, de automutilação ou uma criança que, como ele mesmo disse, está passando por algum problema psicológico, na mesma hora acionamos a Secretaria de Assistência Social, o Conselho Tutelar, se for algum caso, né, mais grave, o Conselho Tutelar, e aí a saúde, muitas vezes contamos com a saúde também. Guarda Municipal. Sim, então a gente vai de uma certa forma direcionando para as secretarias, né, a demanda para nos ajudar a resolver esse problema. Por exemplo, pelo levantamento que realizamos agora há pouco tempo, a cada 100 crianças que começam o ano letivo, nos anos iniciais, 11 não chegam ao final do ano letivo. Não chegam? Não chegam. Essas 11 crianças não chegam. Então, aonde estão essas 11 crianças? Então, a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Assistência Social, junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Guarda Municipal, está traçando metas e estratégias para ir à busca ativa dessas crianças. Ótimo! Porque essa criança pode estar sofrendo maus tratos, né? Essa criança pode ter desaparecido, pode estar em abandono. Muito bom. Então, através até da saúde e da assistência social, da guarda, está sendo traçado algumas estratégias que depois, se você quiser, a gente conversa um pouco mais sobre isso, para que realmente a gente consiga detectar aonde está essa criança, como fazer para buscá-la de novo para a escola. Né? Porque, como ele disse mesmo, às vezes é o abandono da família.
né? Não leva mais a criança para a escola, não está indo, deixa para lá. E aí, cadê? Onde que estão essas crianças? E muitas vezes as crianças estão em situação de risco. Então, a Secretaria de Educação, junto com as outras secretarias, estão focados nessa meta agora de buscar essas crianças que estão saindo da escola nesse percurso do ano letivo. Pode acrescentar, Cláudio. Eu gostaria que você me permitisse voltar a essa questão da tragédia ocorrida na escola estadual em Suzano. Sem dúvida. Né? E pegando aqui o gancho da fala da Patrícia, o que me deixou também aterrorizado, além desse crime hediondo, e aí a gente vai fazer conexão com o mundo virtual ainda, é a forma como essas imagens que foram gravadas no interior da escola foram divulgadas. Exatamente. E estão sendo disputadas, porque a vitrine da vida talvez seja mais importante do que se descobrir a motivação desse crime. E, através de parcerias como essas citadas pela Patrícia, nós podemos remeter, parece até redundante que eu vou falar aqui, remeter o humano a voltar a ser humano, para se sensibilizar de verdade com a condição de cada um e buscar uma qualidade de vida que seja digna para todo mundo. Nós precisamos sensibilizar. Quando eu tive acesso a pessoas que me perguntaram assim, você tem o vídeo do que aconteceu? Eu tenho. Eu disse, eu não tenho e nem quero ter, e abomino quem tenha. Porque o que isso vai me acrescentar? Ver na íntegra, sabendo que existem famílias que estão sofrendo com a perda de seus entes queridos. Eu me solidarizo com essas famílias, não com esse tipo de vídeo. Aí passa pelo comportamento mórbido do ser humano, amigo, que tem prazer em assistir essas tragédias. E aí agrego também a recente matança ao vivo em uma mesquita da Nova Zelândia, sim, em que o meliante, para usar um termo do setor, mas muito comedido, não satisfeito com a sua atitude, com a sua ira, com a sua total falta de sentimentos nobres, quis ainda registrar, através de uma câmera que estava no seu capacete, toda a situação. E aquilo tomou proporção e, recentemente, o Facebook excluiu 1,5 milhão desses vídeos postados nas suas redes sociais. Fizeram uma averiguação e todas essas postagens no Facebook foram excluídas porque as cenas são muitíssimo cruéis. Agora, entendo, caríssimos professores, que esse comportamento passa pela banalização da vida. Não obstante, observamos rapidamente, para ilustrar, que tivemos 206 vítimas no rompimento de uma barragem em Brumadinho. Tivemos 6 vítimas nas recentes chuvas no Rio de Janeiro, 12 vítimas nas recentes chuvas em São Paulo, 10 vítimas no incêndio do centro de treinamento em São Paulo e agora 10 vítimas desse atentado numa escola estadual em São Paulo, não se considerando tragédias no âmbito internacional. E qual é o elemento comum a todas essas situações? O que realmente nos exige uma reflexão: a perda de vidas humanas por conta de uma série de circunstâncias. E no ambiente escolar, Patrícia, eu imagino que isso se torne ainda mais grave, porque, em tese, deveria ser um ambiente mais contido, mais regrado, mais respeitoso, em que, especialmente, alunos tivessem um comportamento mais adequado diante dos servidores, dos professores, mesmo porque, às vezes, em casa não tem. E, diante dessa circunstância, as secretarias de educação do país inteiro, Cláudio, estão tendo que se aprofundar e se especializar
no trato dessas situações, até porque a administração pública pode ser responsabilizada por situações extremas que fujam do controle. De que maneira que a Secretaria Municipal de Educação está qualificando os seus servidores e professores para estarem atentos a esse tipo de situação? Então, já há algum tempo que passou para a escola a obrigação e o dever de também formar valores desses cidadãos, né? Também, né? Também. Então, a escola não tem mais só a obrigação de ensinar o currículo para a criança, né? O que está ali dentro do seu currículo escolar. Exatamente. E sim valores. Então, desde que assumi a Secretaria de Educação, igualmente fazia no meu trabalho anterior, que eu era diretora de uma creche, né, o qual você já visitou. Escola Municipal Princesa Isabel, localizada no Vale dos Pinheiros. Isso. Então, desde, né, os psicólogos dizem que nessa primeira infância que se forma o caráter, né, e todas as características, né, voltadas dessa criança, o caráter e a personalidade dessa criança, então nada mais importante do que você desde a base começar a ensinar valores para essas crianças. Então, desde quando eu entrei para a Secretaria Municipal de Educação, né, eu comecei a implantar nas escolas os projetos institucionais. O que se direciona esse projeto institucional? O diretor, junto com a sua comunidade escolar, verifica quais são os problemas da sua comunidade. Se é violência, se é problema de alcoolismo, né, se é problema de prostituição, se é... Na comunidade. Na comunidade. Qual é o meu problema da comunidade? Né, se é o abandono dos pais. Então, ela cria o projeto institucional voltado para a valorização desses conceitos, né? E aí, trabalhando junto com a comunidade escolar, junto com as crianças e também com os professores e toda a parte da escola, trabalha esses temas dentro do seu currículo também. Então, esses projetos institucionais visam a trabalhar esses valores com as crianças de uma maneira geral. Professor Cláudio, evidentemente que cada caso deve ser analisado individualmente, né? Eu não imagino a sua dinâmica de trabalho por conta de ter que contornar essas situações que aparecem de maneira inesperada, em que você está ali tentando resolver um determinado conflito e já é avisado que existe um outro, numa outra escola, que está lhe aguardando para a mesma situação. Qual a linha de trabalho? Qual a abordagem que é feita nessas ocasiões? De que maneira que o professor Cláudio, que faz a mediação desses conflitos, trata inicialmente a situação para que não tome proporção? Isso aí, nós temos uma equipe, né? A nossa prerrogativa primeiramente é ouvir. Nós precisamos ouvir todas as partes dentro de um pensamento de neutralidade. Muito bom. Sem tomar partido. A gente não trabalha com ganha e perde, favorecendo um e desfavorecendo o outro, né? Você contribuindo com um em detrimento do outro. A gente trabalha com o ganha-ganha. Nós chegamos ao consenso. Então, a gente não influencia a decisão de ninguém, nós não impomos nenhuma verdade e nem defendemos a verdade de um e do outro. Então, através de um debate onde todas as partes têm oportunidade de ouvir dentro do seu tempo, a gente vai conduzir para que elas cheguem a um consenso onde seja enxergado que ambas as partes estejam satisfeitas com o resultado e cheguem a uma conclusão razoável. E a influência das redes sociais? Você que lida com essas situações, constata que o mau uso das redes sociais, da internet, que é uma tecnologia fantástica, que facilita relações humanas, trabalhos profissionais, contatos, informação. Chego a dizer que nos tornamos dependentes dessa tecnologia, né? Por vezes nós passamos por experiências de estarmos em algum local que não tenha sinal de internet. Aí se estabelece o pânico. Para essa criançada, também não tenho dúvida em entender que o melhor companheiro delas passa a ser esse. Não é verdade? E mais,
Parece que eu comentei com a professora Patrícia que me dá a sensação que os bebês já nascem com chip na maternidade. Como isso agrava este cenário dos conflitos? Porque o uso é quase que incontrolável. E a professora Patrícia também vai abordar essa questão. Realmente, esse uso indiscriminado potencializa essas situações? Sim, concordo. A gente está vivendo na era digital. As crianças que são nativas da era digital, como você mesmo disse, já nasce com o dedo indicador apontando para a tela do celular, para o display do celular, para o touchscreen, quase que intuitivamente. Isso até chama a atenção e assusta a gente. E eu gostaria de responder a sua pergunta citando o exemplo de uma pessoa, e eu acredito que o argumento dessa pessoa se torna algo para reflexão, se torna alvo de reflexão. Eu até defendo. Todo mundo aqui já ouviu falar de Bill Gates. Exatamente. Ele é o autor intelectual, idealizador da Microsoft, que tomou conta do mercado mundial no que diz respeito a computador caseiro. Bill Gates supervisiona e controla o acesso dos filhos dele à internet. E através do Bill Gates, quantas pessoas tiveram acesso à internet? E ele controla. Então, se a gente não tem esse perfil, ou não tem esse comprometimento de se achar e de se ver como responsável pela formação daquele indivíduo através da supervisão do que ele faz, nós estamos sendo permissivos e contribuindo com a formação de uma sociedade onde a rede social traz informações, e muitas vezes a gente sabe que são fake news, mas como verdades absolutas que formam o caráter desse indivíduo que vai ser o adulto do futuro. Professora, de que maneira esse uso é controlado no ambiente escolar? Como os servidores e professores são orientados para permitir o uso desses aparelhos e não proibir, porque até pela portabilidade permitem que sejam utilizados de uma maneira assim, muito discreta, mas como a estrutura é orientada para, de certa maneira, regulamentar o seu uso? Então, dentro das escolas é proibido o uso de celular. Proibido? Proibido. Dentro das escolas? Dentro da escola. Então, a orientação é que o aluno que leva o celular, porque muitas vezes o pai manda o celular com a criança porque quer acompanhar no trajeto, né? Porque a criança vai sozinha, volta sozinha. Então, a orientação é que desligue o celular e mantenha dentro da mochila durante todo o tempo que estiver dentro da escola. E só ligue realmente na hora da saída. Então, é uma briga constante, né? Porque, como você mesmo disse, é um uso ali debaixo da cadeira, né? Na mochila, na hora do intervalo, na hora que vou ao banheiro. Então, é um pouco complicado conseguir dominar isso, mas, na verdade, né, o que é orientado às escolas é que é proibido o uso de celular nas escolas. Mas esse acompanhamento e essa fiscalização é muito, eu diria, dificultado, porque como isso vai ser monitorado aluno por aluno, né? É preciso que eles se conscientizem, o que é uma missão quase que impossível, né? Exato. Mais uma vez eu volto a dizer que isso aí é uma orientação dos pais. Né? Eu acho que é obrigação da família orientar essa criança, tanto no uso, né, no que está realmente usando o celular, o que está vendo, porque hoje em dia até um desenho animado que você olha, acha que é um desenho animado inocente, mas assiste o desenho com seu filho para ver o que está dizendo, né? Qual é a ideia daquele desenho. É um desenho conhecidíssimo, Dragon Ball Z, né? Meu filho estava assistindo e eu falei, calma aí, deixa eu ver o que você está assistindo aí. E era uma coisa assim absurda, porque um irmão matava o outro e o espírito dele não estava evoluindo, uma coisa muito louca. E eu falei, gente, isso não é desenho para criança assistir. Então você olha ali e fala, ele está vendo desenho animado, deixa ele quietinho que ele está vendo desenho animado. Mas preste atenção no que aquele desenho está querendo passar, o que aquele desenho está transmitindo. Qual a mensagem? Qual a mensagem? Porque, na verdade, às vezes é um desenho animado, mas que está sendo usado para passar uma mensagem negativa. Então, tem que monitorar mesmo tudo que as crianças estão vendo hoje na televisão e no celular, que o acesso... Porque na televisão você controla, né? Mal ou bem você consegue controlar mais facilmente. Agora, no celular, ele está ali, ó, ele e o celular, o smartphone.
Então, procura ver o que ele está vendo, o que ele está visitando, porque eles estão tendo acesso a essas coisas todas através do smartphone, né? Esses vídeos de automutilação, essas coisas todas de tragédia, do que fazer, como fazer, tudo através das informações vindas pelo smartphone. Acrescente, professor. Obrigado. Eu acredito até, inclusive, acrescentando a fala da Patrícia, se me permite, eu sou contra que as crianças tenham senhas nos seus dispositivos eletrônicos que não sejam do conhecimento dos seus pais. Muito bom. Algumas pessoas, alguns pais defendem que é invasão de privacidade. Não, o Estatuto da Criança e Adolescente diz que até uma faixa etária, essas crianças são consideradas como menores incapazes. Exatamente. E precisam da tutoria e do acompanhamento desses pais. Então, tem que ter... O pai... A mãe tem que ter a senha, tem que saber o que está acontecendo, o que está oculto ou, às vezes, escondido naquele celular e que pode ser, como a Patrícia disse, altamente prejudicial para a saúde emocional e também para a construção do caráter dessa criança. Sua afirmação foi precisa, professor. Esse esclarecimento que nós vamos repetir logo depois do intervalo faz toda a diferença. Esse acesso, esse acompanhamento que se confunde com invasão de privacidade, o que não acontece, conforme estabelecido pelo próprio Estatuto, é fundamental. Os pais, na condição de criadores, educadores e responsáveis, têm que ter acesso permanente a esse conteúdo. É uma orientação excelente, nós voltaremos a abordá-la. Muito bem! Queridíssima Jussara, nossa repórter cinematográfica, me solicita movimentar esta belíssima orquídea que passou a ser parte integrante sensacional da minha bancada por conta do Dia Internacional da Mulher e assim permanecerá por várias edições por motivos óbvios. Depois do intervalo, continuaremos nesta avaliação extremamente sensível e oportuna. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A Bermar veio aqui o ano inteiro para te dar dicas de construção. Agora chegou a nossa hora de agradecer. Muito obrigada pela sua confiança e por acreditar em toda a nossa equipe na hora da construção do que é mais importante. Os seus sonhos. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Conte com a Bermar em 2019 de novo. A gente tem preço, prazo e a maior alegria de construir com você. Bermar, especialista em sonhar com você. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira pela TV Zoom e... Eu às vezes sou muito enfático. E o que eu mais me divirto aqui é que por vezes assusto os convidados. Sensacional. Eu me divirto muito também com esta apresentação.
mas conforme estava dizendo, também na noite de terça-feira, às 20 horas, e na manhã de domingo, às 11 horas da manhã, pela Rádio Conselheiro FM. Ou seja, este programa, além de ter as suas reapresentações diárias na TV Zoom, também é reapresentado na Rádio Conselheiro, terça-feira, às 20 horas, e nos domingos, às 11 horas da manhã, por conta de uma parceria muito bem construída entre ambos os veículos de comunicação. E você também pode ouvir a programação da Rádio Conselheiro acessando o site www.radioconselheirofm.com.br ou também baixando o aplicativo da Rádio Conselheiro para o seu celular, e aí você consegue acompanhar sem dificuldade a representação do nosso programa, que com essa iniciativa também consegue ainda, eu diria, permear ainda mais o conteúdo que tratamos aqui semanalmente. E observo que, da mesma forma, o aplicativo da TV Zoom, estamos na era dos aplicativos. Aliás, não sei se você já observou que o WhatsApp é um aplicativo e o app é a abreviação de aplicativo. Então, às vezes a gente é surpreendido com determinadas práticas e não percebe os detalhes. Mas a era dos aplicativos revolucionou essas relações. Caríssimo professor Cláudio Cardoso, queremos ouvi-lo, já nesta reta final, acerca das suas oportunas considerações e orientações. Certamente você voltará aqui. Eu que tenho aqui a condição privilegiada de acompanhar o desenrolar do programa, consigo avaliar exatamente o desempenho dos convidados. E você teve uma postura assim, muitíssimo adequada, muitíssimo profissional, e nesse momento a subsecretária abre um maravilhoso sorriso se mostrando satisfeita com o seu desempenho, e eu tenho que fazer esse registro, porque não lhe caberia, obviamente, mas quero dizer que também na condição de coach, certamente voltará, amigo, para aprofundarmos outras análises. Mas a nossa expressiva e maciça audiência quer ouvi-lo nesse momento. Por favor. Qual legado você quer deixar para os seus filhos? Agora eu quero falar como professor, para você que é pai, para você que é mãe, para você que tem uma família, mesmo não sendo pai ou mãe, mas você que acompanha. A minha mãe, falecida há 4 anos, me deixou um grande legado. E esse legado é emocional, não é material. E o legado emocional não pode ser roubado, não pode ser transferido, ele é vivido quando absorvido. Eu quero contar uma história para você, e em seguida você vai pensar sobre esse legado que você pretende deixar para os seus filhos. Era uma vez um homem que estava à beira da morte, dormia em seu leito de morte, quando de repente acordou e viu que estava rodeado por pessoas. E ele pensou: devem ser meus amigos que vieram se despedir de mim. E aquelas pessoas que estavam ao redor disseram para ele: de fato, nós somos seus amigos. Nós somos os sonhos que você deixou de realizar, os projetos que você colocou na sua gaveta, as ideias que você deixou para trás. Mas nós não viemos nos despedir de você. Nós viemos morrer com você. Portanto, se você quer constituir uma família funcional, uma família feliz, não deixe para fazer amanhã o que você pode começar a fazer hoje. Tire da gaveta os seus sonhos, os seus projetos e invista emocionalmente na sua família. Seja presente, seja participativo, diga que ama, acompanhe e viva cada momento com a sua família como se fosse o último. Não permita que os sonhos morram com você, mas que sejam perpetuados através dos seus filhos. Pense nisso. Sensacional. Além de me arrepiar, me emocionei.
A sua reflexão foi absolutamente oportuna e sensível, que tenho certeza que quem está nos assistindo nesse momento, que tem vida inteligente, vai aprofundar e ponderar a sua orientação, que eu entendo sublime. Queridíssima e bela professora Patrícia Azevedo, eu que sou um galanteador e um romântico apresentador, não me abstenho nessas ocasiões de elogiar a presença feminina, que traz conteúdo, competência, beleza, até porque o universo feminino é absolutamente fantástico e misterioso. Então, sempre que tenho condições de me manifestar favoravelmente à presença das mulheres, o faço com ênfase. Queridíssima subsecretária, da mesma forma, a nossa fiel audiência quer ouvi-la no que se refere à participação da família nesse processo todo, nessa discussão toda que travamos. Conforme disse o professor Cláudio, esta presença é fundamental, mas precisamos ressaltar. E conforme disse a você, numa recente entrevista que fizemos pela Rádio Conselheiro, professor Cláudio, veja e ouça, se nós queremos que a escola seja a segunda casa, nós temos que fazer da nossa casa a primeira escola. Por favor, queremos ouvi-la. Mais uma vez eu venho solicitar às famílias, né, que abracem realmente os seus filhos, como o Cláudio colocou muito bem, né, faça com que seus filhos sejam realmente esse diamante que você tem que lapidar, cuidar, para que ele brilhe lá na frente, né? Tem um ditado que diz: cuidemos do broto para amanhã colhermos flores e frutos sadios. Então é exatamente isso, que a escola, que a família seja parceira da escola, né, que esteja presente na vida escolar de seus filhos, na vida social de seus filhos, que é o mais importante, né, que tenha acesso ao que eles estão acompanhando pela internet, pelo smartphone, os amigos, as companhias, isso tudo influencia muito. Então precisamos dessa parceria da família que esteja cada vez mais presente na vida de seus filhos, para que a gente não seja mais surpreendido com essas tragédias que assistimos aí na televisão nos últimos dias. Então é importantíssimo que a família acompanhe, não abandone seus filhos, né? Seja parceiro, acompanhe, crie valores que eles vão levar para o resto da vida. Não tem ninguém melhor para passar os valores para essas crianças do que a família. E, por oportuno, aquelas famílias que agora estão nos assistindo e enfrentam situações internas semelhantes às que relatamos aqui. Qual a sua orientação no contato com as unidades escolares? Como proceder? Como buscar orientação, ajuda, indicação? Ou fazem pela escola, ou comparecem à secretaria? Qual a sua melhor indicação? Então, o nosso lema da Secretaria de Educação é uma rede que une, conecta e abraça. Então, pedimos aos pais que se direcionem à escola, converse com a diretora, que a diretora ou o diretor vai levar o caso à Secretaria de Educação. Geralmente, esses casos chegam para a Subsecretaria Pedagógica, que direciona chama a equipe, né, do setor multidisciplinar, convoca os membros do setor de mediação e aí sim direciona, né? Seu atendimento psicológico, vai até a escola, o setor vai até a escola conversar com essa criança, os psicólogos ajudam no acompanhamento e no direcionamento. Então, que os pais se sintam abraçados pela escola, mas procure também a escola para saber como que está o seu filho na escola, né? O que está acontecendo, com quem ele está andando, o que está fazendo na escola. Então, a gente pede aos pais que se direcionem à escola, faça esse acompanhamento com o diretor, com o OE, né? E que esse trabalho vai ser direcionado à Secretaria de Educação, que lá vai fazer esse direcionamento para os órgãos competentes. Né? E agradecer também ao prefeito Renato Bravo, que deixa realizarmos esse trabalho, abraça, e ele percebe que dando liberdade de trabalho a gente consegue alcançar, e graças a Deus a gente tem esse poder de poder abraçar toda essa gama que não é pedagógico, não é educacional, mas que com certeza sim, é educacional, faz parte do pedagógico. Sem dúvida alguma. Professor Cláudio, já começamos aqui no bullying do tempo, você observou bem,
Queremos agradecer a sua presença e, sobretudo, a sua competência no trato do que abordamos aqui durante a gravação desta edição. Muito obrigado pela oportunidade. Sou grato por estar aqui aprendendo com vocês. Ótimo, retornará. Queridíssima Patrícia, por oportuno e por derradeiro, também quero lhe propor que o espaço privilegiado do programa Cidade Real, nós sabemos da nossa imensa audiência, da nossa credibilidade, da nossa responsabilidade, para que possamos desenvolver um programa de divulgação de vários aspectos relacionados à Secretaria Municipal de Educação. E é uma pauta quase que inesgotável, de maneira que, periodicamente, a Secretaria que compareça levando e apresentando informação de utilidade pública para quem nos acompanha. E aí, quero tê-la como protagonista nessa situação para que a gente possa desenvolver este projeto, este programa de cunho absolutamente social e, repetindo, de utilidade pública. Queremos oferecer, nesse momento, esta oportunidade para a Secretaria Municipal de Educação. Nossa, eu que agradeço. Em nome de toda a secretaria e do secretário também, Igor Pinto, agradeço o convite e seria muito importante esse momento para que as pessoas conhecessem um pouquinho do trabalho dinâmico e gigantesco que é o trabalho da Secretaria de Educação. Muito obrigada, querido. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Muito bem. Precisamos encerrar definitivamente, estamos nos acréscimos, mas temos certeza absoluta que novamente cumprimos a nossa missão. Levar até você semanalmente informação de utilidade pública, com temas relevantes e com entrevistados que tenham conteúdo para abordá-lo. Até porque assim promovemos a retomada da qualidade de vida e resgate da autoestima da população de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.